CBN Madrugada. Hoje, com Bianca Santos. A pressão para a escolha da profissão às vésperas das inscrições para o vestibular pode ser prejudicial aos jovens que ainda não tomaram sua decisão. Além disso, é preciso lidar com a variedade de cursos disponíveis e universidades por todo o país. Para dar dicas importantes para você jovem que pretende ingressar no mercado de trabalho ou para você pai e mãe que nos ouve, está na linha conosco Cristiana Caroline Bonzanini, ela que é coach, treinadora em programação neurolinguística e analista nas metodologias DISC e motivadores. Muito bom dia, Cristiana, como vai? Bom dia, Bianca. Tudo bem? Bom, são muitas opções, né, para os jovens. É um período, a gente vai se aproximando agora do fim de ano, o período de vestibulares, um período que deixa eles com sensações mistas, né? E muitos, inclusive, ficam confusos na hora de se decidir. Quais são as principais orientações a esses jovens? Bom, esse é um momento bastante importante na vida do jovem, né? Primeiramente, a gente tem que ver um contexto. Eles estão passando de uma idade onde eles estão sob a tutela dos pais para um mundo novo, certo? Então, se abrem várias opções em termos de possibilidades e oportunidades de descobertas. O que é importante? É importante saber o que faz sentido para cada um, né? De que forma conduzir isso, para ter maior tranquilidade na escolha dessa nova da profissão. E qual é a orientação para os pais? Porque muitas vezes os pais tentam apressar essa escolha dos filhos. Isso deve ser feito? Na verdade, ocorre isso pela ansiedade, né? Todos querem ter uma escolha mais assertiva, que o filho seja mais feliz, seja mais bem-sucedido. A dica dos pais é o seguinte, é proporcionar melhores oportunidades de conhecimento de cada profissão, né? Mas também estar atento ao que o filho costuma agir hoje, na atualidade, de que forma ele estuda, de que forma ele se propõe nas ações que ele pratica no dia a dia, né? Como ele se relaciona com as outras pessoas, como ele se relaciona consigo mesmo dentro do contexto onde ele está. Isso são questões bastante importantes, porque não adianta escolher uma profissão sem saber levar em consideração qual é o comportamento hoje dele. Ele vai se adequar nessa profissão, o que ele vai precisar de recursos para seguir essa nova carreira. São perguntas bastante importantes. Então é muito importante que se conheça exatamente como funcionamos para essas escolhas. Qual a importância dos testes vocacionais, Cristiana? Olha, eu não falo muito em testes vocacionais porque eu não sei como, não tem uma dinâmica a partir deles, certo? Os testes vocacionais, eles te dirigem a uma certa profissão, que não é o meu caso do nosso trabalho. Nosso trabalho ele é focado em autoconhecimento, a partir do comportamento, né? E a partir dos motivadores. O que te motiva hoje nessa profissão que você está? Né? Por que você escolheu isso? E é da mesma forma que se trabalha o jovem. Né? Não é dizendo qual profissão ele vai seguir, e sim demonstrando o que é mais fácil, o que faz sentido para ele. Não sei se eu posso te explicar, por exemplo, se a menina tem um motivador muito grande, que é o teórico, né, que é um dos 6 motivadores que a gente tem no nosso trabalho. Por exemplo, se ele tem muita sede de conhecimento, de teoria, ele não vai poder trabalhar numa profissão em que não vai oportunizar um crescimento de conhecimento teórico, onde ele tem que ler mais, tem que pesquisar mais. Se for uma profissão muito mais prática, isso não vai deixá-lo feliz. O seu trabalho incentiva, em primeiro lugar, o autoconhecimento, né? Basicamente, o autoconhecimento. E a partir disso, faz correlações com as profissões em que eles têm como condições de escolhas, né? E como que deve ser encarado esse turbilhão de dúvidas que muitas vezes fica na cabeça do jovem?
com tranquilidade, por incrível que pareça. É turbilhão de dúvidas, mas com tranquilidade. Porque a partir do momento que o jovem começa a se questionar e a entender, né, o que faz sentido para ele, ou como ele pode se ver no futuro, que isso é uma pergunta bastante importante. Como você se vê daqui a 5 anos? Né? Quando nós perguntamos isso, uma imagem mental já vem à sua cabeça. Né? Aí você consegue, a partir daí, construir quais são as opções. Não sei se você consegue me compreender. Uhum. A neurolinguística, ela trabalha muito com o que faz sentido, porque o nosso inconsciente, ele trabalha de uma maneira atemporal. Então, nós conseguimos projetar o nosso futuro. E se você perguntar para você mesmo o que você quer para a sua vida daqui a tanto tempo, provavelmente o teu inconsciente vai te trazer uma resposta. Em algumas vezes, em alguns casos, a pessoa não aceita essa resposta de uma forma tão rápida, essa resposta do inconsciente, fica às vezes até tentando lutar contra aquilo? Acontece muito quando tem muita influência externa, né? Uhum. Muitas vezes os pais querem que o filho siga uma profissão, né, e tentem conduzi-lo nessa profissão. E isso gera aqueles conflitos, né? Aquelas questões, será que eu faço isso? Será que é o melhor para mim? Né? Isso é bastante comum. Por isso que sempre é importante os pais também terem uma questão de olhar de longe essa questão, deixar o filho escolher, deixar ele acertar ou errar, não existe a palavra erro, mas ter a experiência, né, de fazer uma escolha melhor por ele mesmo. Você tem um trabalho junto a jovens, né, Cristiana, para propiciar mesmo essa escolha mais assertiva. E quais são as principais perguntas, os principais questionamentos que os jovens fazem a você? Eles geralmente vêm com uma pré-escolha, né? Quando ele chega até mim, ele já vem com algumas escolhas. Olha, pensei em fazer relações internacionais, pensei em fazer história, aí também pensei em fazer em biologia. Nesse sentido, são profissões totalmente diferentes uma da outra, né? É. Então, como funciona? Eu começo a perguntar o que ele faz cotidianamente. Como é a rotina, né? Como ele faz quando ele está com os colegas? Ele fala mais ou ele escuta mais? Né? Ele interage mais ou ele espera que as pessoas cheguem até ele? São maneiras de se propor dentro de um contexto. As perguntas são colocadas de uma forma do contexto onde o jovem vive, né? Uhum. De como ele funciona, como ele absorve a informação, como ele, numa festa, ou ele chega para conversar com os amigos têm que chegar até ele para conversar. São maneiras de se posicionar frente aos acontecimentos. Isso é bastante relevante nas escolhas, né? Ele segue parâmetro, ele gosta de organizar, o quarto dele é organizado, né? Como ele organiza o material dele, de que forma? Então, são perguntas bastante simples, cotidianas, que nos auxiliam para mapear como funciona o comportamento, né? E a partir daí a gente consegue desenhar como se desencadeia isso dentro das profissões. Por exemplo, o jovem ele não é muito organizado, ele não gosta de seguir muita metodologia, ele tem dificuldade, ele se estressa muito quando tem que arrumar uma coisa simples no quarto, né? Vamos supor, o quarto. Ele tem uma conformidade muito baixa, né? É um dos requisitos do nosso assessment. Uhum. Então, como ele vai ser um cirurgião, né, na área da medicina? Porque um cirurgião, ele segue técnicas rígidas, ele não pode fazer como ele acha que tem que fazer, tem que seguir um padrão, um esquema, né, um pré-requisito. E se ele não consegue seguir conformidades, ele vai ter dificuldade. Ele pode ser, mas ele vai ter que fazer uma adaptação. Então, é bastante rica essa ferramenta, porque ela te mostra
como você é ao teu natural e como você é adaptado, né? E o quanto esse adaptado te estressa ou não, ele te gera mais energia para fazê-lo. E, Cristiana, como que funcionam os motivadores para essa fase da vida do jovem? Os motivadores é o que desencadeia ele a tomar uma ação, né? O que é importante para ele, né? E os motivadores, eles são 6 motivadores diferentes. Tem os motivadores que eles são altamente teóricos, que dá naquela questão de pesquisadores, de pessoas de ensino. Tem os motivadores utilitários, que são aquelas pessoas que têm uma grande facilidade de recursos. Elas sempre empregam recursos, mas têm que receber um retorno. Que são pessoas que geralmente se dão muito bem financeiramente. Né? Tem os motivadores de contribuição social, são aqueles motivadores que a pessoa precisa fazer algo, mas precisa estar conectada com outras pessoas e tem que beneficiar outras pessoas. Né? Tem um motivador estético, que são pessoas mais ligadas à arte, né? São pessoas que gostam de música, que precisam estar mais ao ar livre, ter um tempo maior consigo mesmas para expressar-se para o mundo. Tem os motivadores individuais, que são aquelas pessoas bastante líderes, que elas seguem, elas têm que seguir uma meta, elas têm que puxar as pessoas, mas elas seguem e elas querem muito crescer na vida, crescer enquanto carreira, de reconhecimento. E tem os motivadores tradicionais, são aquelas pessoas que seguem mais um cunho mais religioso, que têm aquelas convicções mais fortes. Essas combinações, Bianca, de motivadores, elas nos mapeiam também para algumas profissões. Por exemplo, fica muito claro, uma assistente social, se ela tiver um motivador muito grande, utilitário, individual, ela não vai ser uma boa profissional, porque ela não está voltada para o próximo, né? Ela está mais voltada para si mesma. Então, são mapeamentos que se faz para que a pessoa fique satisfeita. Muitas vezes, chega também pessoas que estão bastante insatisfeitas na carreira, nas profissões, porque elas não complementam os motivadores delas. Elas estão numa profissão que elas sabem fazer muito bem, mas não são felizes. Né? Então, a questão de felicidade, satisfação pessoal, está muito ligada aos motivadores. Essa questão dos motivadores está ligada diretamente ao perfil mesmo, a se traçar o perfil da pessoa, do candidato a uma possível vaga no mercado de trabalho mesmo, né? Com certeza. E é bastante importante até para as empresas, né, Bianca? Porque as empresas, sabendo o que motiva as pessoas dentro do seu trabalho, elas conseguem ter um relacionamento melhor, né? Motivar ou levar a ação de uma maneira mais assertiva. Né? Enquadrar, inclusive, aquela pessoa numa função mais apropriada a ela, né? Não, com certeza. Isso é vital. O recurso humano hoje, ele tem que ser visto de uma forma muito especial, né? Porque todos nós somos seres humanos limitados em potencial. Porém, nós precisamos que algumas características sejam reconhecidas, né, da instituição onde estamos. Então, esse momento é bastante importante para isso. E o jovem, quando ele sabe, e ali aparece muito claro, o que motiva ele na vida, quais são os motivadores, isso se torna muito tranquilo, essa escolha de profissão. Se liga ao motivador com comportamento, é uma escolha muito assertiva. É muito importante, muito bacana. E melhora também o relacionamento familiar, porque os pais acabam conhecendo um pouco melhor o filho. É verdade. Uma estrutura muito mais profunda, né, do que aquela cotidiana. Tá ótimo, Cristiana. Agradeço muito suas dicas, seus esclarecimentos aqui pra gente. Desejo um ótimo dia e até a próxima. Obrigada, Bianca. Um abraço. Conversei com a Cristiana Caroline Bonzanini, ela que é coach, treinadora em programação neurolinguística. CBN